Ora, bom dia, meus amigos. Bem, o coitado do André Ventura sentiu-se mal mais uma vez e teve que abandonar. Epá, quer dizer, o Ricardo Reis Pereira gozou com ele, não gostei nada, mas enfim. O engenheiro Luís mostrou-me, mandou-me um abraço para si, caro amigo engenheiro Zé Luís, mandou-me o vídeo do TikTok que ele está a gozar com o André Ventura. Epá, o Ricardo Reis Pereira, como sabem, eu gosto bastante. Esteve mal a gozar com a saúde do homem. Uma coisa é gozar com o político e tal, faz e tal, aquela coisa. Mas, Ricardo, epá, não esperava isso de si. Bolas, eu sei que, não sei se viu os vídeos, se calhar vê por causa da Joana Marques, mas enfim. Mas, Ricardo, epá, uma pessoa com a sua elegância e com a sua classe intelectual a gozar com o homem em termos de saúde, epá, nem 8 nem 80. Eu até me ri, porque realmente, como sempre, ele tem piada, brincou com o catolicismo dele, com o 13 de maio e tal, pronto, aquela Nossa Senhora de Fátima. Porque para um comunista, Nossa Senhora de Fátima é realmente um discurso esquizofrénico, é um discurso de alucinação visual, quer dizer, alucinação visual coletiva, dir-me-ão. É a minha maior separação, como sabem, com o Chega, é a religião, é a igreja, quer dizer, eu adoro, como sabem. Aliás, a maior parte dos católicos que eu conheço não percebem nada de catolicismo, percebem de fé, acreditam. A minha Maria é católica, como sabem, bastante católica, mas nunca leu um Santo Agostinho, nem um São Tomás de Aquino, nem as encíclicas dos Papas, nem os testes de doutoramento dos Papas, que é a única coisa que eu faço na vida verdadeiramente com a Igreja Católica. Eu tenho um fascínio pelos Papas tremendo, como já se percebeu há muito tempo, pelo Papado, pela Igreja Católica, e do ponto de vista intelectual, racional, não tenho fé absolutamente nenhuma. Como dizia o Kierkegaard, perder a razão para ganhar Deus é a essência da fé. Eu sou profundamente racional. Sou um racionalista puro. Para os senhores verem eu com espasmos antropofágicos, é preciso muita coisa mesmo. O coitado do André Ventura, como é um académico tal como eu, é profundamente racional, está a acusar o toque desta enorme pressão que é hoje em dia as redes sociais e a política, que é uma camada de cavalgaduras. O Ricardo Reis Pereira não teve bem a gozar com a saúde do homem, gozou com o facto de ele ser muito beato, pois o André Ventura é realmente muito beato, e então o Ricardo Reis Pereira, como sempre, meteu o dedo na ferida. Quando recebeu o Paulo Raimundo, sou secretário-geral do PCP, há uma altura que eu trato por doutor, e ele é padeiro e padreiro do antigamente, não é? Eu gosto bastante do secretário-geral do PCP. E pronto, tiveram lá com aquelas bocas do costume, lá na entrevista, isto e aquilo outro. E pronto, o Paulo Raimundo sabe que o Ricardo Reis Pereira é comuna. Por isso, pronto, teve muito mais à vontade a convidá-lo para a campanha, a fazer-lhe perguntas, a gozar com ele por causa da Ucrânia. E o secretário-geral do PCP respondeu com a Palestina e tal. Pronto, voltamos sempre ao mesmo, que as grandes questões da política mundial, o Ricardo Reis Pereira, ao oferecer uma faixa de Miss Portugal cor-de-rosa, com a paz do mundo, que o secretário-geral do PCP supostamente quer, para um comunista, a paz do mundo é fartal de rir, atendendo ao que fizeram no século XX. O presidente Bush, quando soube quem era o autor do 11 de setembro, e isso foi descoberto no primeiro dia, o contra-terrorismo da CIA, que ficaram onde estavam, tanto no Pentágono, que levou com um avião em cima, infelizmente, e morreram pessoas no Pentágono. Não foi só as Torres Gêmeas no 11 de setembro, foi também o Pentágono, e o avião ia direitinho, o famoso 77, para o Capitólio, que é o parlamento deles, entre aspas, e fora de aspas. E a Assembleia da República lá do sítio, e esse avião ia para o Capitólio, e os tripulantes desse voo conseguiram dominar os piratas, os malucos, os terroristas que estavam no cockpit, e o avião despenhou-se no chão. Não foi contra o Capitólio.
das Torres Gêmeas, obviamente, foi aquela tristeza imensa. Eu, cada vez que vejo as Torres Gêmeas, estes cambários norte-americanos, nova-iorquinos, em pânico a fugir das torres, a primeira torre especialmente a ruir, e aquela nuvem imensa que os homens pensavam todos que iam morrer e ficam todos cobertos. Epá, eu fico com os olhos molhados sempre, porque foi a maior barbárie que alguma vez se fez contra os Estados Unidos, em pleno século XX. Nós devemos tanto aos americanos, eu sou duro com os americanos, como sabem, mas nós devemos tanto aos americanos. O desenvolvimento médico, científico e tecnológico do século XX foi fundamentalmente americano. O desenvolvimento militar foi americano. O desenvolvimento civilizacional foi americano. Eles depois esticam a corda, né? Querem que o mundo todo seja como eles. Já lhes passou essa fase de exportar a democracia por guerra. Mas é um povo extraordinário. O Kissinger, a falar do excepcionalismo norte-americano dos Estados Unidos, é realmente verdade. E eu sempre gostei muito dos americanos, muito. E realmente foi tristíssimo que quando o terrorismo da CIA, eles ficaram no Pentágono e em Langley, na Virgínia, ficaram o pessoal do contra-terrorismo. Os outros evacuaram todos, mas o pessoal do contra-terrorismo ficou. Homens de grande coragem. Puseram o presidente no avião, não é? No Air Force One, porque não sabiam, né, que iam colocar o presidente, quer dizer, era perigosíssimo, estavam a ser atacados, não sabiam, né, o que é que estava a acontecer, não é? Dois aviões de Torres Gêmeas, um avião no Pentágono, outro avião aí contra o Capitólio, quer dizer, não é? Por um triz, obviamente estavam a ser atacados, aquela potência imensa, e colocaram o avião do presidente no ar, como é evidente, e com dois jatos ao lado, com ordens para se colocarem no meio se houvesse um míssil disparado contra o avião do presidente. Aqueles pilotos dos jatos que estavam a fazer a guarda ao avião do presidente tinham ordem para sacrificar a sua própria vida a colocar-se no meio da trajetória de um míssil se tivesse ser lançado de outro avião ou da terra contra o avião do presidente. Ou seja, aqueles soldados, aqueles militares, iriam, não são soldados normalmente que pilotam os aviões, como é evidente, são oficiais, mas tinham ordens para sacrificar a própria vida a colocar o próprio avião deles entre um míssil que fosse lançado contra o avião do presidente. E a primeira coisa que o Bush fez, George W. Bush, de quem eu gosto bastante, o pessoal dizia que é burro, isto, aquilo e aquilo outro, é burro. Então o homem teve em Yale e teve em Harvard, é burro. Burro é o Sócrates, né? É capaz de acabar um curso na porcaria das universidades privadas. É burro. O burro é o Helvas, que precisa de equivalências dos amigos, é capaz de acabar de ter um curso. Quanto mais curso a sério. Não, o homem teve em Harvard, teve em Yale, quer dizer, o George W. Bush não é nem de perto, porque os americanos são assim, medem a inteligência conforme os galões académicos e o prestígio das universidades onde vão, como é evidente. O resto do mundo parece estar a esquecer esse pequeno pormenor, que a inteligência é fundamentalmente medida pela escola, pela universidade. Hoje em dia o mundo de hoje está com a mania de dar direitos a toda a gente que é meio maluquinha. Peçam-se esquecer que foi sempre as maiores mentes da humanidade, produzidas pelas universidades, fundamentalmente, tirando literatura, que fizeram desenvolver o mundo, mas também faz de conta que a gente não percebe isso. E então o presidente Bush, ainda dentro do avião, lá com o Daily Briefer, porque há um senhor da CIA que está sempre com o presidente 6 dias por semana, que faz o briefing dos serviços secretos, nomeadamente a CIA fundamentalmente, mas todas as agências em geral, não é? A América tem um mundo imenso de serviços de inteligência e a CIA é mais conhecida, mas há muitas mais. O NSA também é muito conhecido, National Security Agency, que é uma coisa portentosa, normalmente é um general de 4 estrelas que gera, que não é conhecido o nome, aliás, o diretor da CIA é conhecido o nome, mas o chefão do NSA não é conhecido o nome, normalmente. Então, o Daily Briefer, informado obviamente pelo Departamento de Contra-Terrorismo da CIA, disse ao presidente que não tinham dúvidas que era a Al-Qaeda e que era o Bin Laden. E a primeira resposta do presidente Bush foi: vamos fazer uma coligação mundial e vamos atrás deles.
dele, neste caso, do Bin Laden, que só acabou com o Obama, como sabem. Os americanos foram ao Paquistão, onde ele estava, muito próximo da Academia Militar do Paquistão, e davam muito dinheiro aos serviços secretos do Paquistão para informações, e os americanos são assim, é um telefonema e o dinheirinho à frente, são uns espertalhões, e executaram o Bin Laden, como sabem, com um tiro na cabeça. Jerónimo era o código do nome do Bin Laden na operação que fizeram. E foram com 2 helicópteros, um despenhou-se, invadiram o espaço soberano, botas no terreno, sem dúvida, não foi um exército, mas foram 2 equipas de intervenção, os famosos SHIELD, e mataram o homem à queima-roupa. Se eu sou contra, preferia que fosse capturado e fosse levado a julgamento. Mas, David contra Golias, o barbudo no meio das cavernas, Bin Laden feito de choninhas, vai contra, David neste caso, vai contra o Golias, vai contra o maior império do mundo. Pois não me surpreende que acabe com um tiro na cabeça. Que isso é ilícito. É ilícito. É uma ofensa imensa ao direito internacional público, mas os países, as grandes potências, Madeleine Albright mais uma vez, o professor Francisco do Amaral de queixo caído, a contar-nos esta história, lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, já vos contei várias vezes esta história, disse que o direito internacional público não existe, o que interessa, o direito internacional público é o direito que as grandes potências decidem, e infelizmente. A Rússia está a fazer isso agora, a China faz o que quer, entre aspas, os americanos fazem mesmo o que querem porque são a maior potência, mas mesmo assim, apesar de ser a maior potência, o presidente George W. Bush diz: vamos fazer uma coligação mundial para ir contra eles. E eu estou muito orgulhoso do Durão Barroso ter pertencido a essa coligação, porque quando os americanos foram tão nossos amigos na Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall e tudo o resto, a Alemanha é hoje a potência avassaladora por causa do Plano Marshall. O Japão é potência avassaladora devido, obviamente, à política externa norte-americana. Perderam a guerra, mas são as grandes potências mundiais, a Alemanha e o Japão. Os americanos foram tão nossos amigos e que só nós, os espanhóis e os ingleses, é que mostramos solidariedade com a famosa Cimeira das Lajes quando George W. Bush precisou, quando os americanos precisaram. Foi muito feio os franceses tirarem do tapete aos americanos daquela maneira, com a guerra ao terror, as famosas armas de destruição maciça do Iraque, o Saddam Hussein, aquela coisa toda, como se recorda, o Colin Powell de general, a ir para as Nações Unidas a mostrar os caminhões onde estavam escondidas, isto, aquilo e aquilo outro. Afinal não havia armas de destruição maciça. Pois, mas o Rumsfeld disse, mas a nossa fonte era os serviços secretos não lidam com factos, lidam com hipóteses. Apresentámos a hipótese ao Presidente e o Presidente, que representa o povo, é que decide. Isso é que é uma democracia. Não é os serviços secretos que decidem, nem é o Rumsfeld, que na altura é secretário da Defesa norte-americano. É o Presidente, que é eleito diretamente pelo povo. Tal como o Primeiro-Ministro em Portugal, é eleito diretamente pelo povo. Ou seja, o David mandou-me um e-mail a falar da remigração, dentro do assunto, só ad latere, que vai haver uma conferência, uma summit, como é que se chama isso? Como é que isso se chama, né? Nos dias de hoje, no sentido da extrema-direita estar reunida em volta da remigração. O Afonso Gonçalves vai. Eu gosto do Afonso Gonçalves, mas tenho tanta pena que ele ande nestes caminhos. Vai acabar com o André Ventura, o diabo seria sexo de mudo, com os espasmos isofágicos. A política e as redes sociais estão de um extremismo que não se viu no George W. Bush, quando foi atacado com 3 aviões, 3 bombas. Aqueles aviões foram bombas. Em pleno centro de Nova Iorque, no Pentágono, que, como sabem, é obviamente onde está sediado o Departamento de Defesa norte-americano, é onde estão os generais todos e o pessoal todo graúdo da indústria militar norte-americana, o complexo industrial militar. O Pentágono é uma coisa imensa. Até há pouco tempo, parece que o Musk ultrapassou, mas era o maior edifício de escritórios do mundo, o Pentágono. Parece que o Musk ultrapassou isso com uma estatura dele, e está sempre a dizer isso quando as pessoas visitam lá a fábrica, ao que parece. Mas o Pentágono também foi atacado, e o Capitólio não foi atacado por causa desses heróis, graças a Deus, que
no próprio avião conseguiram lutar contra os terroristas. E nem o presidente George W. Bush foi tão radical e pediu uma coligação mundial, podia avançar no logo, né, um leão, com o poder que tem, militar, não, tentou fazer um acordo com os seus aliados nas Nações Unidas, o secretário de Estado Colin Powell a tentar persuadir as pessoas, os franceses tiraram o tapete, foi muito feio, depois do que os americanos fizeram pela França, libertaram a França dos esbirros do Sr. Adolfo na Segunda Guerra Mundial, e os franceses tiraram o tapete. Por amor de Deus, já parecia o de Gaulle a querer invadir o Mónaco. O embaixador norte-americano também deu a boca numa festa da Cruz Vermelha. Aquilo foi por um Teresa, em que era a Grace Kelly casada com o príncipe Rainier, o pai do Alberto, os dias de hoje, e o embaixador norte-americano disse ao de Gaulle, ou um representante de Gaulle, já não me lembro, então vai invadir a Grace Kelly? E aquilo parece que correu bem. A Grace Kelly depois fez uma espécie de diplomacia do Principado do Mónaco junto dos seus confrades patrícios americanos, e os americanos pressionaram a França porque a França queria tomar conta do Mónaco. O de Gaulle era um Napoleão em miniatura. Por isso os franceses estiveram muito mal no pós-11 de setembro, e os russos estiveram muito bem. A Condoleezza Rice, que foi a famosa autora do conceito de guerra preventiva, doutorada em ciência política, quando foi o 11 de setembro, falou ao telefone com o Putin, e o Putin disse-lhe: no que é que posso ajudar? E ela disse para ela própria: a Guerra Fria acabou mesmo. O Putin teve bem a mostrar solidariedade com os americanos. Nós tivemos muito bem, os portugueses, a mostrar solidariedade com os americanos, a famosa Cimeira das Lajes, onde Bush estava muito afetivo com o Durão Barroso, porque gostou imenso daquele apoio. E depois o Durão Barroso, naquele famoso discurso, disse que estávamos coligados com o nosso maior aliado, com o nosso mais antigo aliado e com o nosso mais próximo aliado. Deve ter sido o pessoal das Felizes que fez essa mensagem, esse texto. O maior aliado, Estados Unidos; o mais antigo aliado, Inglaterra; o mais próximo aliado, Espanha. Tony Blair era o primeiro-ministro inglês, José Maria Aznar era o primeiro-ministro espanhol, e José Manuel Durão Barroso, o primeiro-ministro português. George W. Bush, presidente norte-americano. Foi bonito o que os portugueses, e o que os espanhóis e os ingleses fizeram em prol dos americanos, por isso é que os portugueses têm tido grande promisência em cargos internacionais. Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia; António Costa, presidente do Conselho Europeu; António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, porque os portugueses, em termos de política internacional, são bem vistos, estão sempre do lado bom da história, graças a Deus. Somos uma nação antiga. E vejo com algumas perplexidades que no próprio país brilhamos tanto em termos internacionais, mas depois no próprio país temos estes extremismos absolutos que faz com que o jovem rapaz, um talento académico, esteja com a sua saúde muito deteriorada, eu estou preocupado agora um bocado com o André Ventura, vou ser sincero, porque ele, se não faz o que eu fiz, eu deixei de me expor, como já perceberam, não é? A todos os níveis, porque estava mesmo a ver, arrebentava por tudo quanto era sítio, não é? Ou então eram questões jurídico-penais muito complicadas, não é? E então, para o outro lado. E hospitais também. E outras coisas afins. É que a pessoa depois vai tudo a rede, como é evidente, quer dizer, arrebenta tudo, não é? As pessoas ou arrebentam para dentro ou arrebentam para fora. Eu arrebento sempre para fora, nunca arrebento para dentro, como já disse várias vezes. E então o André Ventura está a arrebentar por dentro, com esta pressão toda, este stress todo, esta agressividade, estes radicalismos tremendos. O George W. Bush, que teve aquele ataque que teve no próprio território, a América é inexpugnável, deixou de ser. E aquele cavernoso do Bin Laden, que eu preferia que fosse julgado, mas percebia perfeitamente que tinha sido executado in loco, e depois mandaram o corpo ao mar, para não ser mártir. Sim, está bem, pronto. Fizeram o mesmo com o Saddam Hussein, fizeram o mesmo com o Gaddafi, está bem. Os americanos é assim, têm um inimigo, limpam-no. Pois, o serviço clandestino da CIA faz o mesmo
com outros, e nos dias de hoje, aquele general iraniano foi um caso. Pá, quer dizer, os americanos não deixam de ser uma potência imperial, não é? Os chineses fazem o mesmo, fazem. Os russos fazem o mesmo, fazem. Os ingleses fazem o mesmo, fazem. Os franceses fazem o mesmo, fazem. Todos matam. Há tempos foi publicado um livro sobre o Jacques Chirac, em que um jornalista de investigação dizia: matou muito e roubou muito. Jacques Chirac. Nós temos as mãos limpas. Nós, os portugueses, não matamos. Os nossos serviços secretos não matam ninguém, graças a Deus. Muito raramente até é dado uma pistola. Às vezes tem uma pistola, quando, enfim, assim é necessário, mas não tem uma pistola dada por ordem de serviço. Nossos serviços secretos não matam ninguém, graças a Deus. Já houve o tempo que isso aconteceu. Bem, não vou entrar aqui em pormenores, mas a lei... Nós não temos serviço clandestino dos nossos serviços secretos, nem na SIS, nem no CIE. Os nossos serviços secretos não matam ninguém, graças a Deus. Claro que há os maluquinhos, com nostalgia dos Salazar, tem aquilo e aquilo outro, matar e desfilar e tal, o pia de cada sítio. Mas isso a gente já sabe o que é casa gasta, não é? Mas o Jorge W. Bush, voltando ao assunto, foi menos radical depois de ter o seu império invadido, literalmente com aqueles chabus filhos de uma grande égua do pessoal da Al-Qaeda, do que a extrema-direita e a extrema-esquerda nos dias de hoje em Portugal, com estas cimeiras a organizar aí na Europa para remigrar os imigrantes como se fôssemos outra vez 39-45. Vou pôr aqui as declarações do André Ventura. Conseguimos fazer uma série de exames que conseguiram tranquilizar-me muito em relação à parte cardíaca. Os médicos e o hospital aconselhou-me a medicar-me e também a parar um pouco. Vamos continuar a fazer outras análises depois, posteriormente. Infelizmente, por muito que queira, agora terei mesmo que ter mesmo ter o diagnóstico do que é que se passou. Sim, terei mesmo parado. Foi um espasmo esofágico, é mesmo? Sim, quer dizer, tudo o que fizemos, todo o diagnóstico que foi feito, parece indicar que tenha sido um espasmo esofágico, um espasmo com características agudas, e agora terei que me tratar. Por isso, com muita pena, não consegui. Não vai voltar a campo. Conseguirei acompanhar os dias da manhã. Só. Depois parou, teve que parar. Epá, ainda bem, um abraço para si, cara amigo André Ventura. Ainda bem que você parou, pá, resguarde-se, porque Vossa Excelência, não gosto de tratar por vocês, pessoas, isto não é o vosso mercê da taberna. Ainda bem que sou doutor, sou professor, parou, teve que se resguardar, porque isto deixa as pessoas, foi com aquela Aruz Pereira, quando fez a entrevista ao Teixeira dos Santos. Então o seu professor era professor catedrático de finanças na Universidade do Porto, porque é que se meteu na política? E o Teixeira dos Santos começou-se a rir, não é? Quer dizer, e houve as escutas, o Sócrates com aquelas mandingaças todas. O Teixeira dos Santos nunca foi perdido nem achado. O Teixeira dos Santos não fazia a mínima ideia do vigor que era o Sócrates, alegadamente. Nem o professor Filipe era a mesma coisa. Quer dizer, o problema da política dos dias de hoje, das redes sociais, redes antissociais, como eu gosto de dizer, é uma camada de psicopatas dignos da Al-Qaeda. São uns membros, um wannabe da Al-Qaeda desta vida, só que é uma Al-Qaeda virtual, é uma Al-Qaeda doméstica. São os filhos de uma égua que não merecem nada. O André Ventura está a acusar o toque. Tá porque foi Manuel Santos, um abraço para si, mandou-me aqui, há uma Remigration Summit 2025, está aqui o Afonso Gonçalves na fotografia, sim, e parece que isto, immigrationsummit.com, resumo 2025, Afonso Gonçalves, mais uma Horácia Giraça, e mais dois de fatinho e outro
t-shirt. Parece que vai acontecer 17 de maio, amanhã, em Milão, na Itália. European Immigration Summit. Acho isto escravo. Escravo. Em que jovens se reúnem para mandar os imigrantes para a terra deles como se fôssemos todos umas cavalgaduras. O Bush não fez isso. Houve uma certa reação social ao registro islâmico quando aconteceu o 11 de setembro, mas os americanos, como sempre, com aquele excepcionalismo próprio deles, não levaram tudo a eito. Os europeus querem ser mais americanos do que querem ser mais imperialistas que os americanos, melhor dizendo. Com esta coisa de mandar os imigrantes para a terra deles quando nós somos povos imigrantes. Tem alguma dificuldade em acompanhar esse raciocínio, quer dizer, o pessoal está saturado da imigração muçulmana que é pobre. Acima não são os imigrantes os culpados, é os políticos que deixam os homens entrar sem condições nenhumas. O pessoal está sempre a matar o mensageiro, não é o mensageiro, é quem mandou o mensageiro entrar. Mas está bem, os senhores querem Big Brothers, eu noto. Está bem que agora estou muito resguardado em termos de redes sociais, mas quando eu era mais duro nas palavras, os senhores adoravam. Eu agora sou mais moderado, porque estou farto desta porcaria até aos olhos. Os senhores querem sangue. Nas redes sociais o pessoal quer combate, quer UFC, que são uma camada de gordos de chuco que estão a coçar a micose, mas querem entretenimento. Os senhores querem gladiadores no circo romano. Eu sou aqui um palhaço do circo, mas vestido de gladiador. É isso que eu já percebi. Ou seja, o pessoal vai para as redes sociais como o pessoal vai ver o Big Brother. Mesmo registro. Quando é algum sumo, alguma densidade intelectual, não querem. Seja psicanálise, seja filosofia, seja direito penal, seja ciência política, seja antropologia, seja sociologia, seja linguística, seja o que for, o português é estúpido até à medula quando tem homens de valor, como é o caso do André Ventura, destrói. E o meu caso, desta parte, como sempre, destrói. O André Ventura está a ver essa destruição maciça, porque ele é um produto das redes sociais, que a política de hoje é. Um grande abraço para si, caro amigo, resguarde-se, descanse. Pode ser que isto jogue a favor dele, pode ser que o povo se sensibilize e veja que o homem está a dar tudo, sangue, suor e lágrimas neste caso, ao país. Ele, como é religioso, acha que está numa missão. Eu não sou religioso como tal, não estou aqui em missão nenhuma, eu gosto de falar das minhas coisas. E como tenho um público-alvo muito específico, o pessoal gosta e o pessoal pede-me para falar, mandam-me muitos e-mails como é que o senhor se chama? Tenho aqui o e-mail, é que são tantos. Estava a falar do Afonso, tenho o Afonso na cabeça. Já foi do David, já foi do outro senhor. Onde é que está? Porque o Gmail até é Afonso Azevedo, sim. Sim, Afonso, eu sei, 24 e-mails, eu leio os e-mails. Sim, está bem, já sabemos. Afonso, eu vejo os seus e-mails, eu tento ver os e-mails, mas se é longo, a coisa complica. Sim, eu vejo. Os senhores são apoiantes, têm direitos, mas, quer dizer, eu não trabalho para os senhores, não é? Quer dizer, eu não estou aqui serventuário dos senhores. Eu vejo os vossos e-mails quando posso, quando tenho tempo, quando me apetece. Não respondo, porque são muitos. É raro responder diretamente, muito raro. Respondo nos vídeos que me lembrar, mas costumo ver os e-mails. Dou a passagem em diagonal. Vejo se me interessa ou não o conteúdo. Mas sim, Afonso, eu sei que são 24 e-mails que você me mandou. Mas aí é que está. Se você manda 24 e-mails e eu tenho já umas centenas de apoiantes, você acha mesmo que isso multiplicado não dá uns milhares? Sim, um abraço para si, caro amigo Afonso Azevedo. E eu tenho visto as coisas, mas por isso é que já não me permito comentários. Eu não gosto de bocas.
se estão para aqui para pensar comigo e para aprender comigo, muito bem. Se eu estou aqui para aprender com os senhores, um ou outro ainda me ensina umas coisas, mas poucos, muito poucos. Porquê? Porque a maior parte dos senhores são muito extremos, quer dizer, a maior parte dos senhores são muito extremos e como tal eu não tenho paciência nenhuma para alinhar no extremismo, porque o país é vosso, eu não vivo aí. Eu não sei como a André Ventura chega ao governo, não estou a ver aí tão próximo. O engenheiro Evelino também mandou aqui uma coisa interessante que eu agora me lembrei, que o Tribunal anula concurso que há 16 anos selecionou Francisco Louçã e mais 3 professores para serem professores catedráticos no ISEG. E realmente isto é interessante. Quase 16 anos depois, o professor Pedro Telhado Pereira viu o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal dar-lhe razão e anular o concurso de seleção para o preenchimento de 4 lugares no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa. Para o lugar de professores catedráticos que acabaram por ser selecionados no concurso de 2009, Francisco Louçã, Manuel Meira Godinho, Miguel Albuim e António da Ascensão Mendonça. Os tachos. Sim, o professor catedrático é um grande tacho. O Francisco Louçã chegou lá por ser um excelente economista. Também, porque ele é um excelente economista. Mas também pela premisência política. A esquerda tem um grande domínio nas universidades, porque a direita foi saneada das universidades depois do 25 de Abril. E a esquerda criou uma nova inteligência. E os senhores fachos e salazaristas têm que perceber isso. O regime salazarista foi deposto com o 25 de Abril. E então o novo regime, neste caso democrático, instituiu os próprios. Onde é que está a dúvida? O que é que estavam à espera? O professor Irene Moreira continuou a fazer carreira, apesar de ser um salazarista tocou quando foi ministro de Salazar. Sinceramente, Saraiva também foi ministro do regime. Quer dizer, o pai do professor Marcelo também foi subsecretário de Estado da Educação e governador-geral de Moçambique. Sabemos disso, sim. Ou seja, houve ali alguma transição, mas houve muita gente saneada. Por isso, para começarmos a concluir, vou ler um bocadinho da tese. Chega a ver se eu consigo encontrar. Ando sempre. O computador, como é novo, atualiza isto e aquilo. É uma. Enfim. É o habitual. Deixa cá ver se eu encontro. Onde é que estamos? Eu tenho muita simpatia pelo André Ventura. Eu gosto muito dele, como sabem. E não me surpreende que haja esta dinâmica agora. Não me surpreende que ele esteja com tantos problemas, porque realmente a pressão de que ele é alvo destrói qualquer um. Ele teve que ter segurança, vejam bem, no hospital. Estavam segurança e a polícia estava sempre de volta dele, como se vê ele a falar. A polícia estava sempre de volta dele. No quarto, na sala de urgência, aquela coisa toda, quer dizer, uma coisa impressionante. Bom, a tese abriu novamente onde não devia, porque eu, cada vez que isto atualiza, está tudo estragado. Eu vou ser sincero, eu acho que o André Ventura não vai chegar a primeiro-ministro, mas este problema de saúde foi o tempo para ele. E o Ricardo Araújo Pereira gostar, a comunicação social falou disso. Ele vai se vitimizar isto e aquilo, nem 8 nem 80, não é? Mas o povo português vai-se acho eu, compadecer, vai achar que o homem realmente está a fazer tudo o que pode e o que não pode, e acho que vai ser mais humano com o André Ventura, entendem?
Ou seja, eu acho que ele vai ganhar com isto, apesar de estar a perder muito com isto. Porque a saúde dele, ele é um homem novo, não é? Mas a saúde dele está... Eu não sei se ele tem uma condição crónica, entendem? Eu tinha ideia, ele não é atleta, entendem? Também é outra coisa, eu ontem estava a dar treino, que o homem pediu-me, e estava a dar... Apeteceu. Que eu gosto de fazer as minhas coisas de fantasia e fabulatória, que ainda sou um rapaz novo, não é? Então peço para eles darem pontapés e murros no estômago, isto e aquilo outro, os mais fortes, para ver quanto tempo é que eu aguento estar ali a dar pancada. Então o treino todo foi eu a levar, eu a ser saco de boxe pelos todos, pontapé e murro, pontapé e murro, pontapé e murro. Estou aqui um bocado negro em algumas coisas, houve algumas que me deram aqui uns murros nas costelas, aí depois aí fica negro, nos animais não fica negro. E há uma altura que eu estou a mostrar a técnica, que é o Maigeri, que é um pontapé de coice, parece um coice de um cavalo, nos rapazes de 20 anos. O mais forte tem 20 anos e o outro tem quase 20 anos. E dei-lhes o coice do cavalo e eles literalmente voaram. Estavam na posição de quebrados e voaram para aí 2 metros. É um pontapé de uma força, eu fiz devagar, porque eu sei a força do pontapé, é talvez o pontapé mais forte que temos no Karaté. E os miúdos ficaram muito impressionados, e os pais também. Não conheciam aquela técnica porque tem que se colocar a técnica com a anca e com um determinado ângulo, quer dizer, requer treino, não é? E eu disse, o Karaté tem técnicas muito fortes se forem bem aplicadas, não é preciso ter 150 kg de músculo, é só preciso ter poder psicológico. E realmente eu noto, e o Karaté para mim é sempre uma boa forma de eu ver o meu estado de saúde, físico e psicológico. Se eu consigo fazer estas coisas um bocadinho a filme e ainda sou operacional. O André Ventura é um homem da igreja, não é um atleta. Ele não sabe bem as suas limitações físicas, entendem? Que eu acho que ele não é limitado fisicamente, não me parece. Parece-me um tipo muito resiliente fisicamente. Mas como não está habituado, digamos, a ver, a analisar a sua dinâmica intelectual aplicada ao intelectual, barra psicológica, barra emocional, aplicada ao corpo, a somatização das emoções, a somatização do intelecto, ele, pronto, está a dar de si. Dir-me-ão, era esperado. Porquê? Pá, quer dizer, ele de certa forma tem feito o que pode, mas também temos de ter noção que não há muita margem no sentido de se conseguir lidar com este stress. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer com este stress? O que é que se pode fazer quando as pessoas estão num registro de total perseguição? O homem está sempre a ser ameaçado, está sempre a ser perseguido, já falámos disso 50 vezes, não é? O homem vai enchendo e está a reagir. O facto das eleições terem sido seguidas quase todas, legislativas, europeias, e agora legislativas outra vez, também tem a ver, não é? Mas é aí que eu quero chegar, ou seja, há uma série de fatores que têm cada vez mais contribuído para uma maior e maior degeneração do André Ventura. O que é que se pode esperar desta conversa toda? Quer dizer, apesar de eu perceber que o André Ventura está a dar o seu melhor, eu também tenho algumas dificuldades em acompanhar que o povo e Portugal mereça. Eu acho que o André Ventura, talvez pelo seu registro messiânico de ser um Dom Sebastião, do lado católico, o Ricardo Gaspar gozou, está a sacrificar-se demasiado, quer dizer, se eu acho que ele devia parar, acho, e ele parou, graças a Deus. Se eu acho que ele tem que dar menos ao povo e ao país, sim. Os senhores não merecem. O povo não merece. São os mal agradecidos.
São umas bestas. Mas enfim, tínhamos ficado no imperativo categórico como herdei direto do complexo ético, não sei se recordam dessa, e a culpabilidade de ser anterior ao crime, segundo Freud e os outros todos, que a gente já falou, não é? Dostoiévski no mesmo contexto, que falámos do homem criminal do Cesare Lombroso, o fundador da criminologia, que analisou 27 mil, se não me falha a memória, ao usar os métodos fenológicos do Franz Joseph Gall, o homem da fenologia, 27 mil pessoas anormais, como se tinha naquele tempo, prostitutos, assassinos, epiléticos e perversos sexualmente e tal, e tínhamos ficado mais ou menos aqui, em que o próprio Freud fala também sobre isso, sobre a questão da psicanálise e do estabelecimento de factos no procedimento jurídico, quase homem do Ministério Público Freud, em 1906, se não me falha a memória, exatamente, 1906. E depois ficamos no discurso secundário do Freud, ou seja, como sabem, eu tenho a terminologia do Laplana. O discurso primário é o discurso clínico, o discurso secundário é o discurso teórico. Por isso, o discurso secundário é irrelevante para nós. O que interessa é o discurso primário. O método clínico está sempre na nossa cabeça, independentemente do que façamos na vida, seja terapia curta, terapia longa, divã, cara a cara, não interessa. Para nós é sempre psicanálise, nem que seja um passeio com o Gustav Mahler no jardim, como o Freud fez, essa famosa sessão psicanalítica, a caminhar com ele, uma sessão, falou com ele uma vez, fez uma sessão de psicanálise, a caminhar com ele no jardim, a fazer psicanálise, literalmente, a caminharem os dois, parecia um peripatético Aristóteles. Isso para nós é psicanálise, é Laplanche. Não interessa a teoria, interessa é a prática clínica com o método psicanalítico na cabeça. Pode estar sentado, pode estar a andar no jardim, pode ser longa duração, pode ser curta duração, é esse o método psicanalítico. E o discurso secundário do Freud explica, vamos agora explicar com maior detalhe, se isto acabar de repente é a bateria do costume, não é? Com maior detalhe o discurso secundário de Freud, para explicar e compreender a estrutura do mal, como diz o Bolas, que o presidiário nos apresenta. Esta análise vai ser feita através da dinâmica da sexualidade infantil, no seu espectro mais alargado, estou a trazer do inglês. A categoria desse espectro que nós vamos focar, a minha pessoa, ok? É o autoerotismo, para ser mais à portuguesa, como Freud descreve no famoso capítulo 2 dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E é aqui que ele diz a famosa frase, talvez a frase que mais deu fama ao Freud e mais lhe causou ódio dos seus colegas médicos, que nas conferências cuspiam na cara dele por causa desta frase. As crianças são perversos polimorfos. As crianças são perversos polimorfos. Diz Freud nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, na página 154. E então foi uma revolução por completo. Foi uma tarefa no Rousseau e em todos os homens da pedagogia, em que se mostrou que a criança não é de todo tão inocente como se pensou na história da meia-idade, não é? Principalmente com Rousseau. E os colegas médicos do Freud cuspiram-lhe na cara por causa desta. Se ele tem razão, claro que tem, não é? Do ponto de vista da sexualidade, estamos a falar da sexualidade, não é? Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, talvez a mais fabulosa obra de Freud. Também é difícil dizer isto, mas na sexualidade talvez seja melhor. 1905. Foi uma das obras de Freud mais bem conseguidas, porque estabelece os principais traços que são os futuros da sexualidade infantil, que são os futuros desencadeadores da sexualidade manifestada na adultez. Neste trabalho e na Traumdeutung encontramos os 2 grandes paradigmas com o qual Freud constrói todo o seu discurso secundário. A teoria freudiana baseia-se fundamentalmente nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, como é evidente,
sexualidade infantil e, obviamente, de Traumatung com o material onírico. Na Traumatung encontramos o conteúdo sobre o funcionamento mental e sobre o paradigma interpretativo. A hermenêutica dos psicanalistas vem da Traumatung e o funcionamento mental. E nestes três ensaios sobre a teoria da sexualidade encontramos a base para a construção de uma teoria sobre a sexualidade humana, primeira vez na história da humanidade. Ok? Por isso é que Freud é tão querido pelos psicanalistas, porque foi a primeira vez na história da humanidade que alguém tentou fazer uma coisa destas. Quer dizer, ele foi um desbravador, à fenomenologia, fenomenal. E por isso é que nós gostamos tanto dele e ficamos tão ofendidos com as bocas, porque a gente diz, mas quem é o senhor para falar assim de fulano de tal? Eu fico muito ofendido com o povo e até com os intelectuais quando mandam bocas do piorio aos grandes intelectuais. Eu assim, então, mas o que é que tu fizeste na vida, filho? Ou o que é que tu fazes na vida para estar a mandar bocas dessa maneira aos grandes intelectuais desta vida? Fico muito ofendido. E alguns com toda a razão, alguns fizeram com cada barbaridade, o Althusser, enfim, por exemplo, e outros afins. Agora, Freud não. O Freud sempre foi um homem muito certinho, nunca fez uma arbitrariedade, nunca, do que se conhece. O Heidegger já fez, infelizmente, em termos políticos. Bom, continuar. Se isto acabar de repente é porque a bateria foi ao ar, hein? Por isso eu estou a olhar para o telemóvel, mas... E o vídeo já vai longo também, não. Senão, os senhores não veem, os senhores querem ver o Big Brother, a bola e o sangue do gladiador romano, se é para pensar, os senhores para pensar, está bem, velho. Como diz lá o homem do cão, já estão velhos para trabalhar. Com 50 anos estão velhos para trabalhar, estão velhos para pensar. Está bem, só para saber. Por isso é que Portugal temos brilhantíssimos intelectuais, temos brilhantíssimos políticos. Os senhores falam mal do Guterres, seguro secretário das Nações Unidas. Pode ser aquela nódoa que a gente sabe. Mas é um homem que com esta idade está a fazer o seu caminho. Os senhores são uns escalões. Jesus, Continuando, a teoria sobre a sexualidade humana será também transformada numa teoria sobre a representação psíquica. Atenção, a teoria sobre a sexualidade humana do Freud transforma-se numa teoria da representação psíquica. E também numa isto são palavras minhas, e numa mais global teoria envolvendo o encontro do objeto. Aqui a escola de relações do objeto no seu início, como o Alfred diz e eu também. Porque Freud diz, e é esta frase que eu me basei para defender que o Freud foi o primeiro autor da escola de relações do objeto, antes de Balint, Winnicott e Feyerabend, que fundaram, por assim dizer. Freud diz que um objeto encontrado é um objeto reencontrado. Ou seja, a escola de relações do objeto, apesar de dizer a teoria proposicional só via sexualidade e agressividade, não, fundamentalmente sexualidade, não, o tio Freud também era um homem das relações do objeto. Como aqui se pode constatar, ele diz isto nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, páginas 135, 243. O que está em pleno acordo com as descrições narradas por este presidiário. Este é outro senhor, não é o dos 75 homicídios. Diz o senhor presidiário: eu cometi estes crimes. E os presidiários têm muito os assassinos, serial killers, psicopatas na sua grande maioria. O Fred West tentou proteger até ao final a Rose West, tentou proteger até ao final a mulher que tinha sido, obviamente, coautora do assassinato de 12 raparigas e uma criança, Charmaine, que era a primeira filha do Fred West, e foi morta quando ele estava ainda preso por essa rapariga, a Rosemary West, que negou até ao fim que era inocente e não está presa, hoje em dia. E foi um dos crimes mais bárbaros que a Inglaterra alguma vez viu, um dos serial killers mais bárbaros. O homem raptava as raparigas, punha-as lá em casa a viver como inquilinas. Ele era o senhorio, ele era padreiro, como é evidente,
doutorado em filosofia, como é evidente. Já estou farto de dizer a mesma coisa, que os académicos do topo é muito raro fazerem uma barbaridade destas. E ele era padreiro, como é evidente, bruto até à medula, e matou 12 raparigas. 13ª foi a Charmaine, a primeira filha, mas foi a mulher que a matou. Então violava as raparigas, fazia da mulher prostituta, enquanto também fazia as asneiras com as outras raparigas, e engravidava as raparigas. Quando elas ficavam grávidas, matava-as, inclusive com o bebê. Depois enterrava aquela gente toda no pátio, dentro de casa, na cave, quer dizer, e depois também enterrou noutro terreno, porque já não tinha espaço em casa para enterrar estas pessoas todas, não é? E estamos a falar do século XX, então estamos a falar do século XV, e nos anos 90. Foi apanhado em 94, se não me falha a memória, porque as crianças na escola diziam que, pois, os nossos pais estão sempre a dizer, se nós não nos portamos bem, vamos acabar enterrados no pátio como a nossa irmã Heather, era o nome dela. E os senhores veem que os psicopatas, mesmo os mais severos, e matou a rapariga e enterrou no pátio. A polícia ficou horrorizada com aquilo tudo. Advogados brilhantíssimos, tanto na defesa como na procuradoria, ficaram estupefactos, e a própria polícia. O superintendente Bennett era um craque de primeira apanha, descobriu aquilo tudo. Eu acompanho muito os psicopatas que ainda estão vivos. A Rosemary West ainda está viva. Eu nunca falei com ela, nem tentei, não me interessou quando fazia a investigação disto, mas conhecia o caso, como é evidente. E porque a minha tese ultimamente em psicanálise foi feita em Inglaterra, então conhecia muito bem a psicopatia e os serial killers em Inglaterra. E eles têm este misto de... eles não são tão gelo como a gente pensa. Mas enfim, vou continuar aqui a narrativa deste senhor, que não é Rosemary West, é o senhor. Isto deve estar a acabar a bateria, mas não consigo ver. Eu cometi crimes porque era mais forte que eu. Era qualquer coisa que me impulsionava. E depois acrescento eu. Era como um objeto perverso que pede para ser reencontrado, como diz o Folha em termos de relação do objeto. E é isto que se vê muito nos psicopatas e nos serial killers em geral. Costumam ser psicopatas, mas há uma séria diferença, como já expliquei muitas vezes, e estou farto de explicar, não estou sempre a repetir a mesma conversa. Eles têm uma pulsão da morte, é a Thanatosia todos terrível, como diz o Alfred e o tio Freud, em que há ali um mau objeto, um objeto perverso, usando uma terminologia klaniana e também bioniana, em que é encontrado com o trauma inicial, a tal culpa antes do crime, como diz o tio Freud, e depois reencontrado, traumaticamente repetem esse trauma inicial para o limpar, tentam violar e matar, porque foram violados e mortos, de forma psíquica, física e sexual, normalmente. O Fred West tinha uma tradição em casa de incesto, tanto da parte da mãe como da parte do pai. Havia abuso sexual direto, tanto da parte do pai como da parte da mãe. Da parte da mãe, inclusive. Não é por acaso que só mata raparigas. Há uma projeção da mãe por completo no registro incestuoso, não é? E eram raparigas muito novas. A própria Rosemary West conhece-o com 15 anos e engravida logo a seguir, e ele casa-se com ela com 16, quando ela tinha 16, ou seja, era uma adolescente, e ele tinha 27, o Fred West. E as miúdas que ele matou era tudo entre os 15 e 17 anos, 18, 19, muito novinhas, que fugiam de casa, e ele, típico psicopata predador, fazia-se de bonzinho, fazia as inclinas, pagava uma renda baixinha, e obviamente que depois servia-se delas, torturava-as e matava-as, sempre com requintes de grande malvadez sexual, cortava-as aos pecados, literalmente, e enterrava-as com a parceria da Rosemary West, que também, ao que parece, foi violada pelo próprio pai, e também havia práticas de incesto na casa dela, tanto na casa dele como na casa dela. Ou seja, isto é o coquetel explosivo da psicopatia, quando dois destes se cruzam. Aparentemente pessoas normais quando falam com eles, mas depois por trás é isto. Os psicopatas são pessoas normais aparentemente. Como dizia o tio Freud,
é vermos a vida sexual deles para verem a verdadeira psicopatia. A psicopatia é muito, muito, muito ligada à sexualidade. Muito mais do que à agressividade. Muito mais. Obviamente que depois a agressividade acaba por acontecer porque matam. Mas e a sexualidade é sempre perversa, é sempre sádica. Não é sempre, mas quase sempre. Isto deve estar mesmo a acabar. Mas, enfim. Freud é assertivo. Diz aqui o tio Freud, e vou acabar talvez com esta expressão, porque senão nunca mais saio daqui. A escolha do objeto no período da puberdade obriga a dispensar ou a relativizar ou a lateralizar os objetos, neste caso em termos relacionais, objeto em psicanálise e filosofia é o ser humano, os objetos da infância, e começar de novo uma corrente sensual. A expressão é de Freud, é? Corrente sensual. Não é sexual, uma corrente sensual. Se estas duas correntes não convergem, o resultado estou a traduzir do inglês, o resultado é que um dos ideais da vida sexual, que é o focar todos os desejos num único objeto, não será atingível. Ou seja, o Freud diz, se o luto dos objetos infantis de desejo, pai e mãe fundamentalmente, não acontece, os seus nunca vão ser monogâmicos na vida. Ou seja, os tais desejos, o foco de todos os desejos numa única pessoa, num único objeto, em termos psicanalíticos e filosóficos, nunca vai acontecer. Freud diz isto nos teus ensaios sobre a teoria da sexualidade, página 160. Eu gostava muito de continuar, mas isto vai mesmo acabar. E vou acabar com esta frase. Com efeito, não é só, acrescento eu agora, não é só uma teoria da sexualidade humana, mas também uma teoria do objeto e das relações do objeto, ou da relação do objeto, que a partir do discurso secundário de Freud, mas também da escola de relações do objeto, forma o discurso do crime como um objeto. Ou seja, tanto a escola de relações do objeto como o próprio Freud a falar assim em termos objetais, os dois corporizam, no meu entendimento, que o discurso do crime é sempre esta procura do objeto reencontrado, como diz o tio Freud. É sempre essa procura de limpar o trauma inicial, por isso é que a culpa está antes do crime. Ou seja, a culpabilidade do Fred West de ter tido relações sexuais com a própria mãe fez dele um criminoso a matar raparigas muito novas, como se a projeção da mãe pura estivesse ali aplicada a 100%, e daí ele ter feito o que fez com mulheres tão novas, inclusive com a própria filha Heather, que já era uma adolescente quando ele a matou. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Um abraço.